Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais um vídeo para vocês, tá? Agora falando de geografia, tá? Lá na capa de geografia tem uma paisagem urbana, certo? Que tipo de paisagem é essa? Você conhece outros locais como uma paisagem semelhante? Quais? Logo em seguida, na página 130, vai ter uma canção do Chico Buarque que se chama A Cidade Ideal. Vocês vão estar lendo e respondendo essas duas questões, ok? Ó, na página 131, nós vamos dar início, tem dois textos, o ambiente urbano e o surgimento das cidades, o texto vai terminar na página 132, tá? Vamos lá. O ambiente urbano. As cidades costumam ser definidas por suas funções e por suas paisagens ou estruturas. A cidade é um espaço organizado pelo homem, onde se concentra uma população e suas diferentes atividades, como o comércio e a indústria. O surgimento das cidades. Existiam núcleos urbanos na mais remota antiguidade, por exemplo, Ur e Jericó. No início da história das cidades, elas estavam ligadas a atividades comerciais e eram o lugar onde se localizavam as feiras. Com o passar do tempo, a população foi crescendo e surgiram novas cidades. O crescimento das cidades e de sua população é chamado de urbanização. Com o passar dos anos, as cidades vieram a ter outras funções: diversificação do setor de serviços e crescimento de indústrias, caracterizando cada vez mais as paisagens urbanas. Os primeiros núcleos urbanos brasileiros surgiram no litoral, como a Vila de São Vicente, fundada em 1532 no atual estado de São Paulo. Tais núcleos possuíam duas principais funções: eram portuários, ou seja, possuíam portos para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias, tá? Bem como eram fortalezas com a finalidade de proteger o litoral de invasões e ataques de nativos e de estrangeiros. A cidade de Salvador, fundada em 1549, recebeu o título de cidade, primeira capital do Brasil, e foi um importante centro político e comercial. Aqui tá mostrando a Vila de São Vicente, tá? E aqui é uma imagem da cidade de Salvador. Logo em seguida tem mais uma imagem de urbanização. E vamos continuar. Esses primeiros núcleos urbanos podiam ser classificados como povoamentos, vilas ou cidades. De acordo com seu grau de importância, a atual cidade de São Paulo, por exemplo, foi fundada como um povoamento em 1554, tornou-se vila em 1560, já podendo ter seus governantes, e com o seu crescimento e importância passou à categoria de cidade, que foi no ano de 1711. O Brasil, ao longo de sua história, passou por um processo de urbanização. A história de sua população deixou de morar nas áreas rurais e passou a morar nas áreas urbanas, ou seja, nos espaços ocupados pelas cidades. Porém, no contexto em que as primeiras cidades surgiram, a maior parte da população ainda morava na zona rural. Então, pessoal, o que está querendo dizer, né? Esse processo de urbanização, o que é esse processo de urbanização? É o crescimento das cidades e da população, né? Que no início foram surgindo as vilas, depois, com o número maior de população, foram surgindo as cidades e com isso já foram surgindo os governantes, né? E quando a população deixou de morar em áreas rurais e passou a morar em áreas urbanas, que aí sim foram surgindo as cidades, né? O que são os núcleos urbanos? Gente, os núcleos urbanos são cidades e povoado, né? São um conjunto de pessoas, né? Aqui na nossa cidade é um núcleo urbano onde nós moramos, certo? Então, tudo tá falando sobre o passar do tempo e como foram sendo construídos, né? Conforme o número de população foi aumentando, foram surgindo as indústrias, os comércios, né? Os edifícios, casas, né? Foi tomando conta do espaço rural
e foi surgindo o espaço urbano, tá? Qualquer dúvida é só chamar pro. Um beijo!